Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós vimos as propriedades de linguagem livre de contexto e a gente vai continuar um pouco nesse assunto falando das propriedades das linguagens livres de contexto determinísticas. O que é isso? Bom, a gente está lembrado que as linguagens livres de contexto elas podem ser reconhecidas pelos autômatos compiler, que são autômatos não determinísticos. E existem algumas delas que são reconhecidas pelos autômatos compiler determinísticos. Essas linguagens nós vamos chamar de linguagens livres de contexto determinísticas. Ou seja, uma linguagem é uma linguagem livre de contexto determinística somente se ela pode ser reconhecida por um autômato compiler determinístico. Então, a primeira pergunta que a gente faz é mais ou menos óbvio que como o autômato determinístico é um caso particular do autômato compiler, então as linguagens livres de contexto determinísticas estão incluídas nas linguagens livres de contexto. A primeira pergunta que eu faço, a gente pode perguntar se elas são um subconjunto próprio das linguagens livres de contexto. Para mostrar isso, a gente vai considerar a seguinte linguagem. Essa linguagem aqui, obviamente, ela é livre de contexto, né? Porque isso aqui é livre de contexto, isso aqui é livre de contexto, faço gramática facilmente gerar essas duas, e faço a união das gramáticas, né? Faço a união das linguagens com aquela técnica de gramática que gera união. Portanto, essa linguagem ela é livre de contexto. Né? A pergunta é se ela é determinística. Então, vamos supor que ela seja determinística. Se ela é determinística, então existe o autômato compiler determinístico que reconhece ela. Eu não sei como ele é, mas eu tenho um monte de interrogação aqui um monte de interrogação, pode ter outros estados finais. Na verdade, eu não sei como é esse autômato. Eu estou querendo mostrar aqui a ideia da prova. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer duas cópias desse autômato. E agora, vamos fazer uma mudança na cópia de baixo. Na cópia de baixo, se vocês repararem, em todo lugar onde aparecia y, nós trocamos por z. Então, esse autômato agora reconhece xn, yn, e esse aqui de baixo, xn, zn. Só que eles são iguais, entre aspas, né? Tem a mesma estrutura, mesmo nessa mudança. Agora a gente vai fazer mais uma mudança. Vamos tentar fazer ele autômato só. Portanto, os estados finais que eu mantenho são os possíveis estados finais do segundo autômato e o estado final vai ser o estado final do primeiro autômato. E, obviamente que aqui eu então não estou reconhecendo nada, né? Que agora eu não alcanço nenhum estado final, se eu fizer o autômato que é a união dos dois. Mas se a gente fazer mais uma mudança ainda, que a todo mundo que levava em um estado final do primeiro autômato, esse aqui era final, lembra? Ele vai levar no estado correspondente do segundo. Como assim? Dessa forma. Então, agora a gente vê uma pergunta. Agora a gente tem um autômato compiler que continua sendo determinístico, né? Por acaso, para essa demonstração isso não importa. Que ele vai reconhecer xn, yn e vai terminar no final desse aqui. Só que esse aqui reconhecia xn, yn antes de trocar também, né? E então ele tinha um caminho com y que levava desse estado final que reconheceu xn, yn a um outro estado final, por exemplo, podia ter um estado final aqui, que está vindo por aqui assim, e que se entrasse mais ny, ele levaria a um outro estado final. Só que agora não é ny, são nz's, né? Porque tudo que é y eu troquei por z. Então a pergunta que eu faço é, qual a linguagem reconhecida pelo esse novo autômato compiler? Repara bem, então, entrar xn vezes yn vezes z vem um estado final, que pode estar aqui, pode não ser esse aqui, desse autômato aqui, e ao entrar mais n vezes o z, porque agora eu troquei aqui embaixo y por z, ele me leva no outro estado final e reconhece, porque esse estado de baixo reconheceria isso aqui também, esse autômato de baixo reconheceria isso também. Então, qual é a linguagem que ele reconhece? Ele reconhece exatamente essa linguagem, quase isso, né? xn vezes, yn vezes, zn vezes, ok? Essa linguagem aqui, o que a gente sabe sobre ela? A gente sabe que essa linguagem aqui,
xn vezes yn vezes n vezes, ela não é uma linguagem livre de contexto. Opa! Só que aí eu tenho um autômato compiler que reconhece uma linguagem que não é livre de contexto, e isso é uma contradição. Ok? Logo, essa linguagem L aqui não é determinística. Então, o que nós provamos foi que realmente o conjunto das linguagens L, essa linguagem L não é determinística, então, mais é livre de contexto, né? Então, o conjunto das linguagens livres de contexto determinísticas está estritamente contido nas linguagens livres de contexto. Perfeito. E agora a gente vai perguntar aquelas mesmas perguntas que fizemos para as linguagens livres de contexto, nós vamos fazer para as linguagens livres de contexto determinísticas. Que perguntas são essas? Dadas duas linguagens livres de contexto determinísticas, a gente quer saber o complemento é livre de contexto determinístico, a concatenação é livre de contexto determinístico, ou seja, perguntar se a classe de linguagens livres de contexto determinísticas, se essa classe é fechada em relação ao complemento, concatenação, fecho de Kleene, reverso, união e interseção. Vamos lá. A gente vai provar algumas delas, tá? O resto a gente vai só mencionar o resultado que existe. Vamos lá. Vamos começar com perguntar se o complemento é uma linguagem de contexto determinístico. Para pensar no complemento, a gente vai fazer uma construção análoga ao que a gente faz para as linguagens regulares. No caso das linguagens regulares, a gente pegava o autômato finito determinístico, trocava o estado final pelo não final e vice-versa, então a gente obtinha um autômato finito determinístico com esse complemento da linguagem. Tá? A gente não vai apresentar a prova aqui, mas a ideia é muito parecida. A gente vai pegar um autômato compiler determinístico e a ideia é trocar quem é estado final por não final e vice-versa. Temos uns problemas aí, né? Para reconhecer, a gente tem que ler o string até o final e ele chegar no estado final. Acontece que o autômato compiler determinístico ele pode não conseguir ler a entrada até o final. Há dois casos onde isso acontece. O primeiro caso é que ele pode ficar parado entrando em loop, no caso de não reconhecer, porque ele pode fazer movimentos com string vazio, né? E o outro caso é que ele pode não ter caminho nenhum para seguir, porque ele lembra que ele pode ir para 0 ou 1 caminhos, e também não chegar até o final do string. Então eu tenho que primeiro corrigir esse autômato compiler determinístico, de forma que ele não tenha nenhuma dessas duas propriedades, isso é possível fazer, a gente não vai mostrar aqui, de forma que ele sempre lê o string até o fim e tem um caminho só para ler, chega a algum estado. Então aí eu posso fazer simplesmente a construção de trocar os estados finais por não finais e vice-versa, e aí a gente tem a prova. Porque a ideia da prova é essa, não vamos apresentar os detalhes, mas a gente chega à conclusão que sim, que se L1 é uma linguagem livre de contexto determinística, o seu complemento também o é. Perfeito? Agora a gente vai ver uma outra pergunta, que vamos passar aqui para baixo, porque essa ordem é mais fácil, se a união de duas linguagens livres de contexto determinística é uma linguagem livre de contexto determinística. Na verdade, nós já refutamos essa hipótese. Como? Quando? Foi naquele exemplo anterior que a gente deu, né? Essa linguagem aqui é determinística, essa aqui também é determinística. Por quê? Porque eu posso ir ampliando x até chegar a um y, então você precisa fazer e reconhecer ele. Esse aqui eu posso ir ampliando 2x cada vez que um x entra e desempenhando um x cada vez que o y entra. Então essas duas linguagens são determinísticas, mas a união delas não é. Ok? Então isso aí já está provado que não é o caso. Então agora fica bem fácil provar a interseção. Por quê? Supõe que a gente soubesse que isso aqui fosse verdade. Se isso aqui fosse verdade, eu tendo um autômato compiler determinístico que reconhece L1, um que reconhece L2, eu sei fazer o complemento. Se a interseção fosse verdade, eu saberia fazer a interseção. E depois saberia fazer o complemento de novo. Aí eu saberia construir a união, que eu sei que não é verdade. Então, se isso aqui fosse verdade, eu saberia fazer a união, é uma contradição. Logo, eu não sei fazer a interseção. Perfeito. Simplesmente aplicando aqui a lei de De Morgan. Agora, vamos nos perguntar
se a concatenação de duas linguagens livres de contexto determinísticas é uma linguagem livre de contexto determinística. Agora aqui começa a ficar um pouquinho mais puxado, nós vamos fazer mais essa. Primeiro, a gente vai considerar o seguinte, esse fato aqui. A gente já usou esse fato no caso das linguagens livres de contexto em geral. Mas, para o caso das determinísticas, também, se eu fizer a interseção com uma linguagem regular, L1 é regular e L2 é uma linguagem livre de contexto determinística, então a interseção é uma linguagem livre de contexto determinística. É a mesma construção que a gente falou para linguagens livres de contexto, ou seja, eu vou fazer o produto do autômato com pilha determinística com o autômato finito determinístico. Quando eu fizer esse produto, eu vou obter um autômato com pilha que controla também o estado que o AFD estava, e esse autômato com pilha que eu vou obter continua sendo determinístico. Então, essa interseção é uma linguagem de contexto determinística. Ok? Não vamos fazer essa construção aqui, mas vamos usar esse fato. Tá? A outra coisa que a gente precisa é mostrar que essa linguagem aqui, A I vezes B, J vezes C, K vezes I diferente de J, é uma linguagem de contexto determinística. Isso aí merece que a gente faça um autômato. Esse aqui não é o autômato que faz isso. O autômato que faz essa linguagem que está na figura anterior fica um exercício para vocês, para quem quiser fazer, a gente não vai corrigir. Mas eu fiz aqui um caso para ficar com menos setas quando o I e o JK são maiores que zero. O que ele faz? O primeiro A que ele empilha, ele empilha diferente, ele empilha com A maiúsculo, e a partir daí empilha A como A minúsculo. Por que isso? Porque eu quero ter o controle, onde, nos casos que J é menor que I, J é igual a I, J é menor que I. Se entrar um deles empilhando um A minúsculo, eu sei que eu estou no caso de J menor que I. E continua sendo menor que I até que desempilha o A maiúsculo. Quando eu desempilho o A maiúsculo, seja vindo daqui, seja vindo daqui, eu sei que eu estou exatamente no caso onde J é igual a I. Então, se entrar um C, eu não posso regressar. Aqui, se eu estou no caso aqui igual e entro um outro B, desempilhando um Z no caso, na verdade, eu não desempilho, né? Lembro um Z, eu mantenho o Z na pilha, eu estou no caso que J é maior que I. Ou seja, eu tenho mais Bs do que As. Pode entrar outros Bs e eu continuo tendo mais Bs que As. Tanto nesse caso, que ele tem mais Bs do que As, quanto nesse caso que eu tenho menos Bs do que As, eu posso, se entrar um C, eu posso reconhecer. Portanto, eu estou no resultado final. Não importa quando vocês entrarem. E aqui não precisava desempilar nada, né? Aqui não precisava desempilar, poderia manter esses símbolos, mas estamos empilhando até encontrar o Z e mantendo o Z. Fica no estado final, então são os distintos que reconhecem. Bom, aqui, obviamente, eu falei para vocês que o autômato que reconhece sem essa condição aqui, ele é muito parecido com esse aí, vocês podem fazer mais exercício quem quiser, não vamos corrigir. Então, vamos lá. Temos que essa linguagem, A diferente de B, que eu chamei, que a gente viu agora, é a linguagem de contexto determinística. A B diferente de C, que é bem parecida com essa aqui, só que o J é diferente de K. Então, isso aqui vai ser um exercício que a gente vai fazer depois. Os exercícios também é a linguagem de contexto determinístico. Que é muito parecido fazer essa com essa. Tá? A linguagem L3, concatenar zero, sempre entra no zero, e depois eu faço essa linguagem, ela é uma linguagem de contexto determinística também. Opa! Eu estou usando isso aqui, que eu quero provar. Não, eu estou dizendo o seguinte, vamos pensar só nesse caso que entra só o zero. Entra só o zero, eu vou andar, eu não posso não empilhar nada, simplesmente manter o Z na pilha, vou para um novo estado e aí uso o autômato que reconhece essa linguagem aqui. Logo, isso aqui é uma linguagem de contexto determinística. Esse com esse. Né? Aí se entrar o zero, eu faço o que esse faz. Se entrar A, B ou C, eu faço o que esse aqui faz.
Então, isso aí é uma linguagem livre de contexto determinista. Essa linguagem zero estrela é uma linguagem regular. Né? Se é uma linguagem regular, portanto, ela é uma linguagem livre de contexto determinista. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso? A ideia é que a gente vai conseguir argumentar que L0 concatenada com L3 não é uma linguagem de contexto determinista. Então, seria o nosso contra-exemplo para essa coisa aqui. L0 é, L3 aqui também é uma linguagem de contexto determinista e a gente vai provar que L0 e L3 não é. Como a gente vai fazer isso? Ora, suponha que L0 e L3 é uma linguagem de contexto determinística. A gente sabe que 0, a estrela da estrela dessa estrela, é regular. Então, a interseção dela com L0 e L3 tem que ser uma linguagem de contexto determinística, por aquele fato que a gente anunciou antes. Qual é essa interseção? É justamente 0 concatenado com L ativa de P união B diferente C. Essa linguagem aí, como sempre o primeiro elemento que entra tem certeza absoluta que é o 0, eu também posso construir um autômato determinístico que regresse só isso. Como? Bom, eu consigo, basta ler a entrada vazia apenas no estado inicial e fazer a mesma coisa que eu faço com o 0. Se for empilhar alguém empilha, se for ele desempilha Z e coloca alguma coisa no carro Z, faz a mesma coisa que faz com Epsilon. Isso aqui tem um Epsilon porque ele vai para outro estado, que em algum lugar vai ler o 0 e a gente faz a mesma coisa no estado seguinte. Então, como isso aqui é um autônomo compiler determinístico que faz isso, tem um autônomo compiler determinístico que faz isso também. A gente sabe que já provamos, ou já argumentamos ao menos, que as linguagens de contexto determinístico são fechadas em relação ao complemento. Então, o complemento dela também é. Então, o complemento dela, a interseção com essa linguagem regular, usando aquele fato que a gente mencionou antes, também é uma linguagem de contexto determinístico. Acontece que o complemento disso é quando a quantidade de A's, B's e C's primeiro pode ter outras ordens, né, que é descartada aqui, A, B e C tem que estar na ordem certa, mas para não estar nessa linguagem aqui, então é porque a quantidade é igual. Então isso aqui, complemento disso, interseção com essa linguagem regular, é a N vezes N. Então eu cheguei à conclusão que a N vezes N é a linguagem de contexto determinístico. A gente já sabe que ela não é livre de contexto, então isso é uma condição. Conclusão, a nossa hipótese está errada. L0 concatenado com L3 não é uma linguagem livre de contexto determinística. Demos uma volta grande, mas chegamos à conclusão que não vale ela não é fechada, a classe das linguagens livres de contexto determinísticas não é fechada em relação à concatenação de linguagens. Agora, faltam duas perguntas. Né? Primeira, essa classe de linguagens, ela é fechada em relação ao fecho de Kleene? Ela é fechada em relação a fazer o reverso das linguagens? Não vamos mostrar esses resultados que estão cada vez mais complicados. Fato é que não são. Ok? Então, como nossos exercícios, a gente vai sugerir dois exercícios para vocês. Um é aquele de... é o caso daquela outra linguagem que a gente fez, está na aula, né? A gente fez diferente de J. Aliás, fizemos o caso de gente fez J, quando o J tem ação antes de 0. Realmente, o caso de gente J não fizemos. Mas agora a gente está fazendo o caso de J diferente de K. Também queremos mostrar que é uma linguagem de contexto determinística. Então, isso aqui fica um exercício. E mais um exercício aqui, provar ou refutar que se L é uma linguagem de contexto determinística e L2 é uma linguagem regular, a união é uma linguagem de contexto determinística, para dar um outro exemplo, ou para provar usando o que a gente já sabe, né? Usando os fatos que a gente já sabe, para não, se for uma prova, não ficar uma prova complicada. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente as explicações e vejo vocês na próxima aula. Até lá.